E a Justiça Federal em Belo Horizonte determinou que os benefícios do ex-presidente concedidos a Jair Bolsonaro sejam suspensos enquanto ele cumpre pena em regime fechado. A decisão foi tomada pelo juiz Pedro Pereira Pimenta, da 8ª Vara Federal, que deu prazo de 48 horas para a União cumprir a ordem. Bolsonaro está preso na sede da Polícia Federal desde o dia 22 de novembro, depois da acusação ligada à suposta trama golpista e a violação do monitoramento eletrônico. A ação foi apresentada pelo vereador Pedro Rousseff, do Partido dos Trabalhadores, que pediu a suspensão de veículos oficiais, motoristas, assessores e servidores que compõem a equipe de apoio destinada a ex-presidentes da República. Ele informou que o gasto com essa estrutura superou R$ 521 mil no primeiro semestre de 2025, o que considerou incompatível com a situação de preso. Doutor Marcília, na decisão, o juiz afirmou que não há compatibilidade entre a manutenção de equipe do Gabinete de Segurança Institucional e o regime fechado, já que a escolta penitenciária é responsável pela segurança do preso. 4 dias depois da prisão, o Supremo Tribunal Federal confirmou a conclusão do processo e Bolsonaro passou a cumprir a pena de 27 anos e 3 meses ligada à suposta trama golpista. Doutor Marcília, mas quando o ex-presidente Lula, na época ex-presidente Lula, agora presidente Lula, foi preso também na Superintendência da Polícia Federal de Curitiba, como é que foi o tratamento em termos de privilégios, de benesses, de direitos que estão previstos pela Constituição, pela lei brasileira, que são concedidos a ex-presidentes da República? Pois é, na época do Lula, os privilégios, a gente estava falando aqui das entrevistas, de como ele se comportou, como as pessoas se comportaram em relação a ele na prisão, e esses benefícios foram utilizados pelo Lula. Agora, os benefícios do Bolsonaro, enfim, são extirpados. Por quê? Porque é essa história que a gente tem falado, é tratar o outro como um inimigo, é tratar o outro como objeto e não como sujeito de direitos. A construção desse símbolo de que o Bolsonaro precisa perder os benefícios de ex-presidente tem a ver com o símbolo de que ele não... É como se fosse apagar da história a existência dele como um líder de Estado. É como se você estivesse jogando fora o passado. É disso que se trata, é isso que essas pessoas querem. Elas querem apagar os rastros de que houve um presidente Bolsonaro. E isso também vai na direção até mesmo dos próximos passos que eles têm dado, a própria justiça militar, de querer arrancar as medalhas, de querer arrancar a patente, assim por diante. Você apagar o apagamento da pessoa, dos títulos, das conquistas da pessoa, né? É claro que um caminho legal você pode usar, você pode justificar que o preso já tem acompanhamento por custódia, então não precisa do acompanhamento como ex-presidente, mas tudo isso é balela. Veja, quem está pedindo isso é o Pedro Rousseff pedindo isso. Imagina só o prejuízo que deu a Dilma Rousseff. Qual é a moral que tem o Pedro Rousseff para falar em prejuízo do Estado em relação a qualquer coisa? Se a sua familiar foi responsável pelo maior prejuízo que a gente já teve econômico nos últimos tempos. Então, não é uma questão de justiça, é uma questão de simbolismo. O que eles querem, repito, é apagar a história, não apenas a existência política atual do Bolsonaro, mas os rastros de tudo aquilo que ele conquistou no correr do tempo. Lembrando também que Pedro Rousseff é famoso por divulgar notícias falsas nas redes sociais, que já desvendamos aqui no Sem Filtro várias vezes, demonstrando que são, claramente, até inclusive, ele tomou várias checagens no X sobre as mentiras que ele divulga e até o momento... Ele falou que o Lula acabou com a guerra... Sim, na Ucrânia, Gaza, foi Gaza, e até o momento o silêncio tombal por parte do STF ou das agências de checagem, né? Não foi pro inquérito da fake news? Esse não. Esse por benefício de sobrenome, provavelmente. E lembramos também, Piotr, antes de passar a palavra, que a ex-presidente Dilma Rousseff, quando sofreu impeachment, não perdeu os direitos, sequer perdeu os direitos políticos. Né? Basicamente uma inovação constitucional graças ao então ministro Lewandowski, que presidia o processo, e acabou dando esse vulnus, como se fala em latim, no direito, né? Não só para dizer, não é uma inovação, foi uma perversão, né? Eles pegaram a Constituição e racharam o texto como se aquilo fosse possível. Posso só lembrar desse momento? Desculpa, Cáudio. Para surpresa, indignação,
ali pública de ninguém menos do que Fernando Collor, que era senador à época. Porque para ele não foi garantido. E Fernando Collor sabia o que era um processo de impeachment. Se tem alguém ali que entendia o que era um processo de impeachment, era Fernando Collor. Aí fatiaram, foi uma dobradinha do Lewandowski com o Renan Calheiros. É isso mesmo. Ali, e aí fatiaram a lei do impeachment, coube depois aos mineiros, digamos, empichar Dilma na urna. O problema é que depois veio o Rodrigo Pacheco, e aí, bom, essas coisas todas, mas aí o eleitor também não tem culpa. Chega uma hora que tem que votar em alguém. E aí a rejeição naquele momento era em relação a Dilma. Acho que o Marcília foi a todos os pontos aí técnicos. A questão é essa tentativa de apagar a pessoa da história, né? Há um movimento. Eu vou lembrar do General Braga Neto, porque é preciso a gente lembrar do General Braga Neto. O General Braga Neto foi o oficial general que comandou, naquele momento, uma daquelas intervenções no Rio de Janeiro. Tem uma ficha extensa de serviços prestados ao país. E é preciso lembrar que, tanto no caso do Bolsonaro, que agora estamos discutindo, né? A gente está discutindo a posteriori, as coisas que vieram depois. Só que o que veio antes é que está o problema, é lá que está o problema, e a gente vai repetir isso tantas vezes quanto as forem necessárias. Tanto no caso do Braga Neto, quanto do general Heleno, quanto do Bolsonaro, ou de todos esses que estão sendo julgados no Supremo, ou que já foram julgados. O processo não deveria ter acontecido da forma como aconteceu. Primeiro, não deveria ter acontecido dentro do Supremo. A segunda questão não deveria sequer ter acontecido na primeira turma. Aliás, o processo não teve andamento, não teve devido processo legal, não teve ampla defesa, não teve individualização de conduta, ou seja, as garantias, todas as garantias foram atropeladas pelo Supremo. Nesse movimento que era meramente de perseguição política, daí um julgamento político. Quando a gente vai discutir se deveria manter ou não, tá? Essas questões todas o Marcília já fez menção, mas qual é o sentido do que nós estamos falando? Pela lógica, ele deveria contar com tudo isso, porque ele sequer deveria estar preso. E vamos lá, acabou de aprovar na Câmara a questão da dosimetria. A Berenice citou há pouco aqui, não era o projeto que deveria ter aprovado, mas enfim, chega uma hora que é o que é possível. E foi o que foi possível, enfim, vamos ver o que o Senado vai fazer. Ainda assim, depois tem possibilidade de 15 dias de análise por parte do presidente Lula, que pode vetar. Se ele vetar qualquer uma das coisas, aquilo tem que ser analisado numa sessão do Congresso Nacional, que depende do Alcolumbre, ou seja, isso vai ficar para o ano que vem, lamentavelmente. Aquilo que o Paulinho da Força disse, não, as famílias vão passar o Natal em casa. Não vão passar o Natal em casa, levando-se em conta esses prazos todos regimentais. Isso deveria ter acontecido lá atrás, mas enfim, a questão política é muito mais grave. Mas eu só vou voltar no assunto anterior, Claudio, se me permita. O Constantino fez uma menção que, para mim, é muito, muito vital nessa história da candidatura, ou pré-candidatura, melhor dizendo, do Flávio Bolsonaro. Quando ele cita o Paulo Guedes, eu acho que ele dá dois recados muito claros. Uma fidelidade ao programa econômico vencedor do pai, que o ministro Guedes esteve à frente. Isso conversa com o eleitorado que já é muito próximo ao presidente Bolsonaro e que ele, obviamente, vai herdar. Mas isso também conversa porque projeta uma questão de eficiência do ponto de vista econômico, de responsabilidade fiscal, que conversa com esse eleitorado mais ao centro. E para ganhar a eleição, você tem que conversar com esse eleitorado mais ao centro. Não se pode deixar. Eu estou falando do eleitor. O eleitor e sim também os partidos, porque esses partidos podem render tempo em televisão, as pessoas questionam se isso é ou não importante, mas mais que isso, você precisa de gente trabalhando na sua campanha. O fenômeno do Bolsonaro, na primeira eleição, obviamente, daquela coisa das redes sociais, talvez hoje não se repita com a mesma proporção. Daí que o Flávio Bolsonaro, que é um político experiente, e ele diz isso além de tudo, né? O Bolsonaro mais centrado e tudo mais, sabe que tem que conversar com todo mundo. Mas esse movimento de citar a conversa com o ministro Paulo Guedes consegue falar com dois públicos. Um público, sim, de novo, da reafirmação do plano de governo do pai, ou seja, exitoso do ponto de vista econômico, basta dizer que entregou o país com superávit, o ministro Paulo Guedes e o governo Bolsonaro, né, entregaram ali o país com superávit primário de 54 bilhões, hoje nós estamos falando de 300 e pouco já, alguma coisa assim, até o final do governo, de déficit primário, para você ter uma ideia, né, a dívida pública quase de 10 trilhões, a dívida geral, ou seja, é um outro cenário, e mais que isso, fala com esse público do centro que é extremamente importante. A eleição se ganha com o voto. E o Flávio Bolsonaro tem a plena convicção disso. E, claro, há outros candidatos de direita, ou seja, que ele mesmo reconhece, enfim. E aí, lá na frente, vão decidir quem será o candidato. Esse momento de pré-candidatura é para expor exatamente essas ideias e trazer as pessoas para o debate necessário.
já começou fazendo isso em relação à questão da anistia, da situação do pai, até pelo sobrenome e da forma como ele o representa. E, Piotr, deixa eu só até pegar esse gancho também. A Berenice mencionou, né, a pesquisa de que, enfim, equipara o Flávio Bolsonaro já ao Lula. E é interessante porque isso foi 3, 4 dias depois dele se lançar. Quer dizer, o Lula está numa decadência total. Até o final até chegar às eleições do ano que vem, o Lula vai sangrar a beça. E o Flávio, ele está numa ascensão. Então você tem o Flávio empatando agora, mas o Flávio Bolsonaro está numa ascensão e o Lula decaindo. Isso é um recado, claro, para todo mundo que, de alguma maneira, pensou, né, que seria inviável a sua candidatura, até mesmo o Centrão, né? Enfim, o pessoal da Faria Lima deixou cair a bolsa, o pessoal do Centrão desembarcou porque pensou que não ia ser viável. Bom, a gente tem realmente no ano que vem eleições que vão ser muito interessantes. Mas eu conversei hoje com alguns do mundo econômico e essa citação em relação ao Paulo Guedes já colocou ali um novo olhar. Muda, obviamente. Está falando de um plano exitoso para a tragédia econômica que tem o governo Lula hoje. E isso fala com esse eleitor do centro, fala com o partido, fala com todo mundo. Né? O brasileiro sabe comparar e muito bem. Também, só relembrando agora, o Tomassinha estava falando, relembrando também as pesquisas eleitorais de 2017, quando Bolsonaro, pai, lançou sua pré-candidatura, Lula liderava todas as pesquisas e Bolsonaro estava após a Marina Silva. Quem acabou ganhando em 2018 foi o próprio Bolsonaro de forma acachapante. Mas